Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar hoje sobre como esse trabalho ele é fundamental, visto que o mesmo ele tem como objetivo analisar a importância do planejamento no contexto escolar. Nesse sentido, foi feita uma abordagem sobre os tipos de planejamento, as principais ações e as melhorias obtidas através da prática do planejamento escolar. Além disso, é mencionado durante o artigo que o ato de planejar não é uma tarefa fácil, né? Entretanto, podemos refletir que é só por meio dele que encontramos uma saída para alcançar mudanças significativas que, no contexto escolar, vão facilitar e muito a ação do professor em todos os níveis e modalidades de ensino. Bom, o planejamento ele é de extrema importância, desde que, na sua elaboração, os principais autores saibam relacionar os conteúdos com a realidade educacional. Logo, o plano ele tem que ter em mente a relação da realidade do aluno e da escola. Olá, meu nome é Iago Silva. Eu vou falar um pouco sobre o planejamento e os principais tipos de planejamento. O planejamento é basicamente as maneiras adequadas que eu tenho ao meu favor para chegar a um determinado objetivo. A objetividade presente nesse processo de decisão tem muito a ver com a realidade dos meus alunos, que são o meu público-alvo, e os materiais que podem ser disponibilizados pela escola. O planejamento educacional identifica as demandas e os obstáculos presentes na estrutura e em todos os processos que envolvem a educação e com isso determina quais são as prioridades, pensando em algumas estratégias que podem otimizar essas práticas de ensino. A elaboração desse tipo de planejamento requer a proposição de alguns objetivos a longo prazo que definam a política de educação. O planejamento curricular procura formular os objetivos curriculares. Abrange o planejamento das experiências que já são vividas pelos próprios estudantes, o contexto em que a escola está inserida, alguns aspectos culturais, dentre outros aspectos que podem ser analisados. Existem os currículos tradicionais, os críticos e os pós-críticos. Por exemplo, existem alguns tipos. Os currículos tradicionais podem ter o esportivista ou o desenvolvimentista. Os críticos podem ter o crítico emancipatório, o crítico superador, dentre outros tipos. E a escola deve procurar adaptar os conteúdos às situações concretas, selecionando aquelas experiências que poderão contribuir para alcançar os objetivos dos alunos, das suas famílias ou da própria comunidade. O planejamento de ensino é a especificação do planejamento curricular. Ele é desenvolvido a partir das ações do professor e ele define os próprios objetivos que são propostos para aquela aula. E em uma determinada aula pode ser utilizado a justificativa daquela disciplina, os conteúdos, os objetivos gerais e específicos, os materiais que podem ser utilizados, a metodologia e a avaliação. Isso é mais concreto do que o professor irá fazer na sala de aula, para conduzir os seus alunos para alcançar os objetivos educacionais propostos. E é isso. Olá, meu nome é Valdeci Alves. Vou dar continuidade à nossa aula a respeito do planejamento, dando uma sequência do que o Iago vinha falando sobre os tipos de planejamento, o planejamento de ensino ou o planejamento didático. Que o planejamento de ensino ou didático ele vai estar dividido em três: em planejamento de curso, planejamento de unidade e planejamento de aula. No planejamento de curso, também ele é chamado de plano de curso. No planejamento de curso, é necessariamente uma breve amostra do que será desenvolvido e das atividades que serão realizadas em uma classe, um certo período, normalmente durante o ano ou semestre letivo. Para outros autores, como os Vasconcelos, 1995, e Padilha, 2003, o plano de curso é a sistematização da proposta geral do trabalho do professor naquela determinada disciplina ou área de estudo, numa dada realidade. Pode ser anual ou pode ser semestral. Aí vai depender da modalidade em que a disciplina é oferecida. No plano de curso, o principal objetivo é levantar dados sobre as condições dos alunos, fazendo uma sondagem inicial.
como também propor objetivos gerais e definir os objetivos específicos a serem atingidos durante o período letivo estipulado, como também indicar os conteúdos a serem desenvolvidos durante esse período, além de também estabelecer as atividades e os procedimentos de ensino e aprendizagem, adequando os objetivos e os conteúdos propostos anteriormente. Também serve para selecionar e indicar os recursos a serem utilizados, como também escolher e determinar as formas de avaliações mais coerentes com os objetivos definidos e os conteúdos a serem desenvolvidos. Então, essa é a explicação para o plano de curso ou planejamento de curso. O outro tipo, chamado de planejamento de unidade, o plano de unidade. Ele corresponde à unidade e se refere aos assuntos da disciplina, que forma um todo completo e que são desenvolvidas no espaço correspondente a uma das suas aulas, a uma ou algumas aulas. Então, o plano de unidade ele é desenvolvido para uma ou algumas aulas. É importante notar que a elaboração de planos de unidade não impede que o professor proceda também ao planejamento de cada aula. No planejamento de ensino, deve estabelecer 3 etapas. A primeira etapa é a apresentação, onde o professor vai identificar e estimular os interesses dos alunos, a fim de aproveitar seus conhecimentos anteriores e relacioná-los ao tema da unidade. A próxima etapa é o desenvolvimento. Nessa etapa, o professor deverá apresentar aos alunos uma organização e situação de ensino-aprendizagem, para estimular a participação dos alunos em sala de aula, tornando a aula mais ativa, mais dinâmica e ao mesmo tempo poder testar os conhecimentos e habilidades e as atitudes de cada aluno ao decorrer da aula. Então, o desenvolvimento são as maneiras de que, como o professor vai estabelecer a aula, tornar a aula mais atrativa, mais dinâmica, mais interessante para os alunos. E, por fim, a terceira etapa é a integração. Nessa fase, será necessário que o aluno mostre tudo o que aprendeu durante o desenvolvimento da unidade em uma forma de síntese. É como se fosse uma avaliação final, onde depois de o aluno ter as experiências, ter visto os conteúdos, ter feito as atividades, os conteúdos, por fim ele faz essa síntese, uma forma de integração do conteúdo, daquilo que ele aprendeu. Em todas as profissões, o aprimoramento profissional depende da acumulação de experiência. Então, com o aluno é da mesma forma, ele vai tendo as experiências, ele vai aprimorando seu ensino-aprendizagem. Conjunto, a prática e a reflexão criteriosa sobre a ação e na ação, tendo em vista uma prática constantemente transformadora para melhor. Ou seja, quanto mais melhor o professor fazer sua aula, melhor será o ensino-aprendizagem do aluno. A terceira parte é o plano de aula, tão conhecido plano de aula. Na elaboração do plano de aula, deve-se levar em consideração, em primeiro lugar, que é um período de tempo variável, as características dos alunos, suas possibilidades, suas necessidades e seus interesses. Por isso, é importante que o professor faça uma sondagem do que os alunos já sabem sobre os conhecimentos a serem abordados. Ou seja, fazer aquelas perguntas antes da aula, saber quais são as experiências que os alunos trazem anteriormente e, com isso, planejar a aula a partir disso. No processo de ensino-aprendizagem, se compõe uma sequência articulada em fases,
que no plano de aula estão divididos em objetivos, primeiramente, em conteúdos, na metodologia que será aplicada, na avaliação e, por fim, são as referências que serão utilizadas. Bom, para alguns autores, o plano de aula tem algumas etapas principais, pois serão essas etapas que darão uma visão do que é necessário e conveniente ao professor e aos alunos. Primeiro são os objetivos. Os objetivos devem ser elaborados conforme a proposta da disciplina, tendo como base a utilização dos critérios finais, dos quais resultam progressivamente as respostas de aprendizagem esperada. Para se traçar objetivos significantes, é necessário considerar todo e qualquer objeto de aprendizagem. Na sequência, vem os conteúdos. Os conteúdos é um conjunto de assuntos que serão estudados durante o curso em cada disciplina. Assuntos que fazem parte do acervo cultural da humanidade, trazido em linguagem escolar, para facilitar a sua apropriação pelos estudantes. Esses assuntos são selecionados e organizados a partir da definição dos objetivos, sendo assim, meios para que os alunos atinjam seus objetivos de ensino. Na sequência, vem a metodologia, que trata-se de atividades, procedimentos, métodos, técnicas e modalidades de ensino, selecionados com o propósito de facilitar a aprendizagem. São propriamente os diversos modos de organizar as condições externas mais adequadas à promoção da aprendizagem. Aí vem a avaliação. A avaliação acompanha todo o processo de aprendizagem, não só o momento privilegiado, o de prova ou teste, pois é um instrumento de feedback contínuo para o educando e para todos os participantes. Nesse sentido, fala da consecução ou não dos objetivos de aprendizagem. O processo de avaliação se coloca como uma situação frequentemente carregada de ameaças, pressão ou terror. E, por fim, vem as referências, que são todo aquele material que é utilizado pelo professor para a construção da aula. Boa tarde, eu sou a Ana Ingrid e vou falar um pouco sobre o plano de aula. Levando em consideração que o planejamento é uma ferramenta utilizada para a organização e das tomadas de decisões, o plano de aula será o documento responsável para fazer o registro dessas tomadas de decisões, onde nós vamos colocar o que fazer, como fazer, com quem fazer, todas as atividades que serão feitas naquele dia, já que o plano de aula é para ser feito de forma diária, para cada aula um plano diferente. Então, esse vai ser o documento responsável por todo o planejamento feito antes. Referenciando a minha fala anterior, aqui nós trazemos uma definição, de acordo com o PILET 2001, de que o plano de aula ele é a sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia letivo, é a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino-aprendizagem. Então, reforçando um pouco mais essa visão de que nós vamos organizar uma aula em que o aluno também terá a sua participação. Então, o plano de aula ele é uma base para nós termos uma direção. Usamos o plano de aula também, dessa forma de direcionamento para a aula, mas também não deixando de lado que há novas possibilidades de interação entre o professor e o aluno, e dessa forma haver uma construção da aula, do plano, e fazer com que tudo aquilo que foi planejado antes seja bem executado, mas não seja apenas limitado a isso. O plano, então, a gente conclui que ele consiste nessa sistematização da organização da aula. Nós devemos colocar as ações que nós pretendemos desenvolver, todas as informações, materiais, se formam um guia, para a gente ter toda uma ideia, uma orientação do que fazer.
Então, se o planejamento ele consiste nesse processo de tomada de decisão, o plano vai ser a formalização desses momentos, desse processo. Então, é um registro escrito, apresentado, como eu disse anteriormente, de forma de um documento. E, assim como todo documento, todo planejamento, esse também tem umas características, e eu vou falar um pouco sobre elas. A primeira, referente à coerência, é quando as atividades que nós planejamos, elas devem ocorrer, né, de forma coesa, onde não fique disperso, não mude o foco, né, não mude o objetivo que foi traçado. E em seguida, a sequência. A sequência que nós colocamos no plano é o que chamamos também de progressão pedagógica, né? Um processo ali onde é gradual, onde o aluno ele vai fazer desde a primeira atividade até a última com um objetivo, com uma intencionalidade. Em seguida, a flexibilidade, que é outro pré-requisito importante, né? A gente saber que podem ocorrer outras coisas que não foram previstas, como eu falei antes, que os alunos eles podem interagir de uma outra forma e a aula ser levada também para um lado onde eles optam, onde eles ajudam, para que de nenhuma forma que perca o controle, mas sim o professor ser flexível para que haja também essa alteração de acordo com o que foi o interesse dos alunos, né? Então, deixar também esse espaço. E a última característica é a precisão e a objetividade, né? Que nós precisamos colocar de forma clara o que nós vamos trazer para a aula, traçar objetivos e que seja realmente coerentes com aquilo que nós queremos ensinar, passar para os alunos. Todas essas características são referenciadas por Nerve 1967. Bom, meu nome é Vinícius Máximo e eu vou falar um pouco sobre a teoria contra a prática. O texto começa falando que o planejamento funciona como uma bússola que serve para orientar o professor. Através do planejamento, o professor monta os conteúdos, os objetivos, as práticas e as vivências na sala de aula. Bom, o professor que faz um bom planejamento, ele consegue atuar melhor com seus alunos, porque ele está atento às mudanças que acontecem dentro da sala de aula. Outro ponto abordado no texto é como a teoria e a prática são aliadas no processo de planejamento. Além disto, o texto fala que vários professores possuem dificuldades para realizar planejamentos para suas aulas de ensino fundamental e ensino médio. O texto diz que os professores sentem dificuldade em transmitir aquilo estudado na graduação para os alunos, em uma linguagem acessível para os alunos. Por fim, eu vou ler um recorte do texto que explica bem essa relação entre a teoria e a prática. Ainda segundo alguns autores, a relação entre a teoria e a prática pode ser fundamentada em dois esquemas, a visão dicotômica e a visão de unidade. A separação e mesmo a oposição entre teoria e prática é frequentemente denunciada pelos educadores, ao mesmo tempo em que é explicitado o desejo de buscar novas formas de relacionamento a essas duas dimensões da realidade. Em seus estudos, os autores afirmam que, por um lado, está a tendência a enfatizar a formação teórica, estimulando o contato com os autores considerados clássicos sem se preocuparem em modificar ou fornecer instrumentos para intervenção na prática educacional, e, em contrapartida, o foco pode estar na formação prática, admitindo-se que esta tem sua lógica própria, que independe da teoria. Neste caso, a prática é esvaziada da teoria, dá ênfase nas disciplinas instrumentais, sem a preocupação com sua articulação com as disciplinas consideradas teóricas.